Todo medo impede o teu crescimento. Todo medo impede a tua evolução. Ter medo faz parte. Uma dose de medo, ela é importante para que a gente não dirija em alta velocidade, para que a gente tome decisões um pouco mais prudentes. Então, o medo, ele na dosagem certa, ele é importante na situação certa. Mas existem alguns medos que eles de fato são os nossos principais bloqueadores. E muitas vezes o medo, ele tá só na nossa imaginação, ele tá só na nossa cabeça. É igual a criança, quando ela vai dormir, ela tem medo do monstro quando desliga a luz. Quando liga a luz, o monstro desaparece. Então, é importante nós listarmos e entendermos quais são os nossos medos. Normalmente, os medos, eles foram criados lá na infância. E esses medos, eles nos acompanham até hoje. E deixa eu contar ainda mais. Tem alguns medos que nem são nossos. Tem alguns medos que são dos nossos pais, dos nossos familiares, de alguma pessoa do nosso convívio. E nós tomamos isso como medo. Eu tenho um medo, vou compartilhar com vocês, que é de bater a porta do carro. Olha só que medo peculiar, né? Então, sempre que eu vou entrar em um Uber ou tô de carona com alguém, quando eu tenho muito medo de bater a porta, eu nunca bato a porta. Então, sempre tem que chegar ali na segunda tentativa. E outro dia eu peguei a minha filha, né, fechando a porta, não conseguindo fechar, e eu expliquei para ela que ela precisava usar um pouco mais de força, e ela começou a chorar e dizer: "Eu tenho medo de bater a porta". Então ela me viu falar tantas vezes desse medo de bater a porta que ela acabou absorvendo um medo que nem era dela. Eu sei de onde vem esse medo, né? E eu me converso bastante, já melhorei muito em relação a ele, né? Mas o exemplo aqui é para mostrar o quanto as nossas palavras têm poder e o quanto verbalizar e sustentar o medo pode inclusive disseminar em outras pessoas da família. Então, tome conta, esses medos são realmente seus? Aquele medo de cobra, aquela fobia daquele bicho, ou ainda, o que aconteceu? Qual foi a situação que desencadeou esse medo em você? Qual é essa listinha de medos? Agora a gente vai para uma próxima etapa. Esse medo que você tem, o que é que ele impacta na sua vida? Ter medo de andar de avião, ter medo de dirigir. E se você não tivesse esse medo? Como seria a sua vida? Às vezes é só eliminar esse medo para que você consiga evoluir a sua performance. Só que enquanto você não identificar e você não encarar, assim como nós falamos de se olhar no espelho, assim como nós falamos de olhar para as finanças, assim como nós falamos de encarar e saber qual é a medicação que precisa ser tomada em relação àquele sintoma, da mesma forma com o medo. Enquanto eu não identificar e classificar os meus medos e buscar saná-los, eu vou ter sérias complicações de travas na minha vida. E às vezes esse medo nem é seu. Você já tinha parado para pensar nisso? Dessa lista de medos, quais de fato são seus e quais não são? E ainda, o que é que eles estão impedindo de você realizar? Gostaram?